Olá, Amoras, aqui é o Monitor Rafael. Olá, pessoal, aqui é a monitora Natália. E com mais uma semana vem mais um episódio do nosso podcast. Então, vamos lá. Rafa, queria começar perguntando, qual o nome da rua em que tu mora? Então, o nome da minha rua é Acesso 3, que não é bem o nome, né? E qual que é o nome da tua rua, Nath? O nome da minha rua é Hermes da Fonseca. Então, gente, por que será que a minha rua se chama Acesso 3 e a da Nath se chama Hermes da Fonseca? Hoje, então, nós vamos nos debruçar sobre isso. A gente vai mudar um pouco o foco da nossa conversa, só que de certa forma nós vamos continuar falando sobre algumas coisas que se relacionam com os temas que a gente já havia conversando aqui no podcast. Isso. Para começar, nomear coisas é um ato muito importante. Assim como os monumentos, alguns nomes são escolhidos para dar visibilidade ou homenagear certos eventos ou pessoas consideradas importantes de um determinado ponto de vista histórico. Como nos exemplos que a gente já deu aqui no podcast, algumas ruas nem sequer recebem um nome que referencia alguém ou algum evento e mesmo assim já carregam consigo uma série de significados. Então, nós chamamos esses nomes próprios de ruas, praças e avenidas de topônimos. A gente sabe que essa palavra ela soa um pouquinho estranha, ela faz parte de algumas daquelas palavras que a gente estuda como estudante de letras, professores de português, e essa palavra ela existe justamente para mostrar que essas palavras que nomeiam ruas, praças e avenidas, elas têm uma função, que é justamente esse de dar nome para localizações geográficas. Então, partindo disso, a gente pode pensar que a língua ela também tem a capacidade de criar símbolos. Ela pode auxiliar dentro da simbologia de um espaço. Exatamente. Então, a gente sabe que a língua, ela carrega muitos valores culturais, né? Por exemplo, o bar gaúcho tem um valor diferente para quem nasce aqui no Rio Grande do Sul, se comparado com uma pessoa que mora ou nasceu em algum outro lugar, como por exemplo no Acre. E ao nomear locais com nomes próprios, estamos afirmando uma relevância histórica e, de certo modo, referenciando a sua importância, né? Uma coisa muito parecida com os monumentos, como a gente vem conversando. Então, gostaríamos de lançar para vocês, ouvintes, uma pergunta. Um nome próprio pode ser questionado quando usado para nomear uma rua, por exemplo? Pois é, gente. Então, para além dessa questão que a gente deixa para vocês pensarem, a gente gostaria de falar assim que os nomes das praças, ruas e avenidas, como sabemos, eles podem homenagear da mesma forma que os monumentos pessoas ou eventos específicos, e isso serve de aparato de memória e de história de determinado local, e muitas vezes essa memória ela acaba ferindo os direitos humanos. Daí, assim como a gente trouxe exemplos de ruas, algumas vezes recebem nomes de assassinos, de ditadores, de pessoas que historicamente, se pensados num ponto de vista mais atual, não é necessariamente algo que seja merecido. Esse nome não merece estar sendo homenageado nesses locais, nessas ruas, nessas avenidas, etc. Para vocês terem uma ideia, a gente gostaria de trazer aqui um resuminho de 2 notícias que saíram no jornal do Gaúcha ZH. Essas notícias elas falam sobre o nome de uma das principais avenidas aqui de Porto Alegre, da cidade da onde a gente produz o podcast, né, da cidade do Colégio de Aplicação, que é a Avenida Castelo Branco, que em determinado momento se foi feito um trabalho pela administração municipal para que esse nome fosse mudado devido ao fato dele fazer referência a um ícone da época da ditadura militar aqui no Brasil. Então, assim, na primeira notícia a gente pode ler mais ou menos assim. Em 1º de outubro de 2014, o principal acesso de Porto Alegre deixa de homenagear Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar, e passa a se chamar Avenida da Legalidade e da Democracia. Isso porque a Câmara de Vereadores promulgou no final da manhã desta quarta-feira a lei que altera a denominação da via, aprovada pelo Legislativo no final de agosto daquele ano. Na segunda matéria, nós temos o seguinte: em 26 de abril, por 4 votos a 1,
dos desembargadores da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça consideram ilegal a lei que alterou o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade e da Democracia. Para quem quiser ler na íntegra essas matérias, a gente vai deixar os links na caixinha de descrição no YouTube, para quem estiver ouvindo a gente no YouTube, claro. Mas vocês acham muito facilmente jogando no Google essa mudança sobre a Avenida do Castelo Branco, que aparece as notícias direto do jornal ZH. Então, né, pessoal, com tudo que viemos conversando aqui e com essas notícias que o Rafa trouxe também agora, né, tudo que a gente vem conversando sobre monumentos, cidades, história, arte, intervenções, eu entendo que é muito importante que a gente se questione realmente sobre os símbolos que estão presentes nas nossas vidas e nos espaços em que circulamos, né? Bem como refletir sobre a língua, sobre como a língua se torna um símbolo tão forte, né? Então, ainda a gente poderia citar aquelas intervenções que já ocorreram ou que ainda ocorrem nas placas de ruas, como a gente vinha falando. As placas de ruas com nomes que ferem os direitos humanos de alguma forma, né? Onde muitas vezes esses nomes são tapados ou substituídos temporariamente como uma forma de manifestação. E aí eu retomo o que uma convidada nossa já falou uma vez, a Raíssa, sobre a importância dos marcos de reforço positivo. É possível perceber, então, a força da língua como um símbolo, né? Ou seja, um nome ou uma mudança de um nome pode significar algo muito potente e revolucionário em nossa sociedade, como a mudança ou o nome de uma placa, de alguma coisa desse tipo. Nesse sentido, trago como exemplo as placas com o nome da vereadora Marielle Franco, que se tornou, né, as placas se tornaram símbolo em protestos após um assassinato, né, brutal dessa vereadora. Assim como podemos ver que há realmente muitas maneiras de contrapor monumentos, símbolos e placas que vêm sendo questionados, também podemos ver que o uso da linguagem pode ser muito transformador. Então, eu acho que seria mais ou menos isso e queríamos deixar para vocês aqui também uma provocação, né? E vocês sabem a história por trás do nome da rua ou avenida que moram? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado para quem escutou a gente até o final. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, gente.